Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 9. As ameaças de Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e de seu bom espírito. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejais destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Então nós vimos aqui que o nosso Deus, ele faz promessas, ele promete bênçãos para aqueles que acreditam nele. Mas aqueles que não o temem e não o conhecem e têm fé em si mesmos, só acreditam neles mesmos e em deuses de pedra, ele faz ameaças. A palavra de Deus inteira é assim. Nós vamos ver que tem palavras de benção, de vitória, para aqueles que o temem e para aqueles que querem ser fiéis a Deus. E tem palavras também de condenação para aqueles que preferem, que amam o pecado, em vez de amar o Salvador, né? E assim Faraó amava o pecado, ele amava o seu orgulho, ele amava a posição que ele tinha, ele se achava um Deus. E aqui Deus estava o confrontando e ameaçando novamente. E aqui Deus deixa bem claro: se eu quisesse, eu já teria te destruído, Faraó. Você para mim não é nada, você é só um ser humano. Mas eu te mantive vivo até aqui para mostrar os meus sinais e maravilhas sobre você, praticando juízo, porque você é merecedor de juízo, porque você está afligindo o meu povo e você não se arrepende das práticas malignas que você faz. E o seu povo também é idólatra e também não se arrepende das práticas malignas que estão fazendo. Então eu te mantive vivo para mostrar, para engrandecer o meu nome, para que as nações da terra lembrem que eu sou o único e verdadeiro Deus, porque vocês já esqueceram e têm feito os seus próprios deuses, deuses que não existem, que têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem. Por isso que eu te mantive vivo até agora, Faraó. Você ainda sabendo de tudo isso, você ainda não vai deixar o povo ir? Então aqui fica bem claro que Deus dá o livre-arbítrio. Apesar de ele ter escolhido o Faraó e ter mantido ele vivo até agora, para engrandecer o seu nome e praticar o juízo sobre ele, para que as nações temam o Deus verdadeiro e as nações que são pecadoras temam o Deus verdadeiro, e aqueles que são fiéis a Deus confiem nele e recebam suas bênçãos. Deus manteve o Faraó vivo por isso. Mas ele dá mais uma chance para o Faraó. Você, mesmo sabendo de tudo isso, que eu te poupei até aqui, para engrandecer meu nome, para você se arrepender, você ainda não vai deixar o povo ir? Então ele está dando a chance. Aqui mais uma vez nós vemos que nós temos um livre-arbítrio. O Faraó podia ter escolhido deixar o povo ir. Ele podia ter se arrependido de verdade, mas ele optou por não deixar, né? E Deus sabia, Deus conhecia o coração de Faraó. Ele sabia que ele ia negar. Só que Deus tem que fazer essa parte dele. Ele tem que dar a chance, porque ele quer que todos se salvem. Então ele deu mais essa oportunidade a Faraó. Ele ameaçou, ele falou, avisou Faraó que ele ia sofrer juízo, ele e o povo do Egito, que estava vivo ali só pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas nós já anunciamos a palavra de Deus e falamos que só existe dois caminhos, céu e inferno, qual é a sua escolha? Se você servir a Deus e a Jesus Cristo, você será feliz e herdará a vida eterna. Mas se você escolher o caminho do pecado e o caminho do orgulho, você terá condenação eterna. E as pessoas, elas escutam isso e elas não dão valor, elas preferem continuar nos seus próprios caminhos. Quantas vezes acontece isso? Tem aquelas que se arrependem e tem aquelas que continuam o seu próprio caminho, porque elas não temem a Deus. Elas amam mais o pecado do que o Salvador, né? Infelizmente é assim. No caso do Faraó foi assim. Só que nós vamos ver aqui que alguns do povo do Egito já estavam começando a acreditar no Deus verdadeiro. Eles estavam deixando de acreditar em Faraó e de seguir suas ordens para obedecer esse Deus que estava se apresentando a eles, porque eles estavam vendo que esse Deus era muito mais poderoso que o Faraó.
Eles começaram a temer esse Deus. E está escrito na palavra que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, alguns dos servos de Faraó começaram a ser sábios, tá bom? Começou com os magos lá, a gente viu os vídeos passados, né? Que eles não conseguiram replicar a praga dos piolhos e eles reconheceram: olha, esse é o dedo de Deus, a gente não consegue fazer as obras que esse Deus dos hebreus fazem. Então, pela primeira vez, esses homens que se achavam sábios, que eram magos, porque na época, magos significa sabedoria, ciência, as ciências ocultas que eles praticavam. Então eles achavam que eram tinham muito conhecimento. Quantos ocultistas, quantas sociedades secretas que existem que acham que são detentores do conhecimento, que acham que são melhores do que os outros porque estudam ciências ocultas. Mas quando eles veem o poder do Deus verdadeiro, eles percebem o quanto ignorante e quanto tempo eles perderam nessas práticas e reconhecem que o poder verdadeiro só está em Deus. A felicidade verdadeira só está em Deus. Os primeiros que reconheceram no Egito foram os magos. E agora a gente vai continuar a leitura e a gente vai perceber que outros servos de Faraó também começaram a ter sabedoria. Sejamos sábios, temam ao Deus verdadeiro. Não percam tempo estudando outras coisas, outras doutrinas, porque são apenas perda de tempo e ilusão. Elas podem até ter uma aparência de sabedoria, mas são pura ilusão, tá bom? Só há um caminho que leva à salvação, que é a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuar a leitura. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave. A palavra saraiva aqui é granizo, tá? Então é uma chuva de granizo que Deus vai mandar. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde os dias em que foi fundado até agora. Então, desde que o Egito tinha sido fundado, nunca tinha caído granizo lá. Vocês podem até pesquisar, porque no deserto é muito difícil chover granizo, tá bom? Ainda mais aqui, isso aqui está escrito que foi gravíssimo, tá bom? Então foi uma chuva de saraiva muito forte. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. As pedras de granizo eram tão grandes que quando batia nas pessoas e nos animais que estivessem do lado de fora das casas, eles morriam. Então, pra vocês terem noção do tamanho das pedras. Não foi a chuva de granizo igual a gente vê aqui no nosso tempo, não. Foi coisa severa, foi algo diferenciado, tá bom? E aqui Deus advertiu eles, ó, se vocês recolherem o seu gado e as pessoas ficarem dentro de casa, vocês não vão morrer. Então aqui ele deu um mandamento. Aqui ele estava testando o povo, para ver qual do povo egípcio já acreditava nele ou não, tá certo? O faraó continuou endurecido, não estava nem aí para nada, mas tinha alguns servos dele que escutaram: olha, ele está dando uma oportunidade para nós. O Deus deles falou que quem estiver do lado de fora vai morrer. Então eles começaram a temer e a gente vai ver que eles se esconderam dentro das suas casas e recolheram os animais. Alguns tiveram fé e foram salvos pela fé. É assim que funciona. Desde o princípio, desde o Gênesis, nós vemos que quem tem fé é salvo, tá bom? Então hoje, quem tem fé em Jesus Cristo será salvo. Nessa época aqui, quem tivesse fé no Eu Sou, que ele se apresentava dessa forma, o grande Eu Sou, era salvo. Foi assim com Abraão, Isaac e Jacó, e com todos os seus filhos, com José. Foi assim com Noé, né? Então, desde o Gênesis, nós estamos vendo isso, que quem tem fé é salvo. A gente vai continuar a leitura aqui, a gente vai ver que alguns deles tiveram fé e obedeceram à voz do Deus Todo-Poderoso. Deus mandou a palavra através de Moisés e Arão, eles ouviram, acreditaram e pela fé foram salvos. A importância do vídeo hoje é essa: pela fé vocês serão salvos, tá bom? Não é pelas obras, tá certo? Porque nós somos imperfeitos. É pela graça de Deus. Se nós tivermos fé na obra que Jesus fez na cruz, porque ele que fez a obra, certo? A obra é dele. A obra de salvação, Deus criou esse plano no céu e mandou seu filho amado morrer na cruz para nos salvar. Se nós cremos nessa obra de salvação, tivermos fé, nós seremos salvos. Como esse povo aqui foi salvo, tá bom? Vamos continuar a leitura. Agora, pois, envia, recolhe o seu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, essa saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas.
Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então aqui, ó, teve o povo que acreditou e guardou seus servos e os seus animais dentro de casa, e teve aqueles que não estavam nem aí, não acreditaram. Já tinham visto tantos sinais, tantas pragas que já tinham acontecido, que Deus falou e cumpriu, e mesmo assim esses aqui não acreditaram. É a mesma coisa nos tempos de hoje. A palavra está aqui, ó, tá cheia de sinais que já se cumpriram, e eles não crê que vai acontecer outras coisas aqui. O livro do Apocalipse ainda muita coisa vai acontecer. E eu creio que vai ser por esses dias. Então a gente não tem tempo a perder. Tenham fé em Jesus Cristo, tenham fé em Deus. E vocês, pela fé em Deus, vocês serão salvos. Como esse povo que acreditou e foi salvo. Mas aqueles que não acreditaram, que deixaram os seus servos e o gado no campo, vocês vão ver a consequência disso, tá bom? Então vamos ter fé, vamos buscar Deus enquanto há tempo, tá certo? Porque quando chegar os juízos, aí já não dá mais tempo, tá bom? Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo contra e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então Deus mandou a chuva de saraiva, né? Chuva de granizo. Aqui está escrito que tinha trovões, então era uma tempestade. E aqui diz que o fogo corria pelo chão. Como assim o fogo corria pelo chão? Quando o raio atinge as árvores ou as casas, pegava fogo, gente, tá bom? Então aqui é uma tempestade muito severa, como nunca aconteceu antes. Tanto que depois a gente vai ver o faraó pedindo para Moisés orar para tirar a chuva. Ele fala: faz cessar esses trovões, esses raios, porque o raio era parte do castigo. Então o castigo era que a praga era saraiva, né, que eram as bolas de gelo gigantes, né, e os raios, né. Aqui está falando dos trovões, mas é os raios que faziam o fogo correr. Então tinha incêndio também lá. O fogo corria pelo chão. Então, ao mesmo tempo que chovia, caía as pedras de gelo, os raios caíam e pegava fogo nas casas e nas plantações, tá bom? Vamos ver aqui o resto. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Olha, para o granizo quebrar uma árvore é porque a pedra era violenta, né? E os ventos deviam ser muito fortes, né? Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então, aonde o povo de Deus estava, Deus os guardou e os protegeu para fazer diferenciação entre o justo, aqueles que são protegidos por Deus, e os ímpios. Aqui Deus mostrou, mais uma vez, a sua misericórdia para os inocentes e o juízo para aqueles que mereciam o juízo, tá certo? Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Aqui o Moisés, o Faraó, ele está mostrando arrependimento, mas é só da boca para fora, né? A gente vai ver que logo logo ele vai mostrar essas palavras aqui eram vãs. Na palavra está escrito assim: muitos me louvam com os lábios, né? Mas o coração está vazio, tá certo? Não é sincero de coração. Deus quer que quem adora em espírito e em verdade. Deus quer que nós nos quebrantemos e nos arrependemos de verdade. Você só confessar que você está errado, não vai adiantar nada, tá bom? A gente tem que confessar que a gente está errado, mas a gente tem que ter arrependimento no coração. Tem que estar triste, tem que estar arrependido de verdade. A tal ponto de você nunca mais querer fazer aquilo novamente. E tentar corrigir o que você fez, tá bom? É que o faraó não mostrou arrependimento de verdade. Ele só estava querendo se livrar da prova novamente, né? Orai ao Senhor, para que basta, porque não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis,
diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Então aqui o trigo e o centeio eles estavam em silagens, né? Eles estavam em depósitos, por isso que não estragou. A saraiva não chegou lá, né? Mas o que estava no campo foi tudo destruído, né? Saiu, pois, Moisés de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então Moisés e o nosso Deus e Moisés estavam cientes que o faraó não ia deixar. Só que o nosso Deus fez uma pergunta para o faraó: você ainda não vai deixar o meu povo ir? Você sabendo que eu sou poderoso, que você só está vivo porque eu estou permitindo de você estar vivo, para eu mostrar minhas maravilhas, mesmo assim você não se arrepende, faraó? Então Deus vai te dar chance. Enquanto você estiver vivo, você tem chance. Só que quando o juízo de Deus chega, aí não dá mais tempo, tá bom? Até quando você vai testar a paciência do Senhor? Então vamos tomar cuidado, gente, tá bom? Essa palavra aqui, nós vimos aqui que os servos de Faraó, aqueles que ficaram dentro de casa junto com seus animais, que acreditaram na palavra de Deus, foram salvos pela fé. Então, a parte mais importante desse vídeo de hoje é que nós sabemos que todos que têm fé em Jesus Cristo serão salvos. Todos que têm fé em sua palavra serão salvos. É a mesma coisa, tem muita gente que vai para a igreja. A igreja pode estar lotada. Só que, às vezes, só alguns que recebem a bênção. Por quê? Porque alguns escutam a palavra de Deus e têm fé e acreditam que aquilo lá vai se cumprir. E põe em prática aquilo que ouviu. Então esses vão ver o sobrenatural de Deus. Esses vão ser salvos. Esses vão receber a bênção. Agora, aqueles que ouviram a palavra, mas não creram nela e continuaram do mesmo jeito, eles não vão receber a bênção. Tá certo? Aqui teve o servo de Faraó que continuou lá, esperou a chuva vir e o granizo matou eles. Os raios matou eles. A tempestade matou eles. Porque não tiveram fé na palavra e foram desobedientes. Mas aqueles que tiverem fé e forem obedientes à sua palavra, esses serão salvos. É importantíssimo isso. A palavra é maravilhosa. Quantos sinais nós vimos? Quantas profecias se cumpriram? E tem gente que continua cético. Tem pessoas que agradecem a Deus pelas mínimas coisas. Não precisa acontecer muita coisa para ela ser grata a Deus. Mas tem aqueles que Deus manda os sinais, maravilhas, e eles mesmo assim não crê. Então sejamos sábios, tenham sabedoria, tá bom? Como os servos de Faraó creram na palavra de Deus, eles foram salvos. Creiam na palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Se alimentem dela todos os dias. Porque Jesus é o pão da vida. E aquele que se alimenta dele terá vida eterna. Aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Está escrito na palavra. Então busquem o teu reino, a sua justiça, e vocês vão ver Deus trabalhando na vida de vocês e protegendo vocês no meio da tempestade. Deus protegeu o povo dele, no meio do granizo. Não caiu um granizo onde estava o povo de Deus. Mas o povo egípcio foi afligido. Só que até entre os ímpios Deus tem misericórdia. Ele anunciou, falou: olha, se vocês entrarem de casa, vocês serão preservados. Nós, gentios, a gente não acredita. A palavra de Deus foi primeiro ao povo de Israel. Só que esse povo não deu valor. E Deus pregou aos gentios, que somos nós. Aqueles que creem, que acreditaram na pregação dos apóstolos, e hoje, quem vai na igreja e acredita no que Deus manda pelos seus servos, será salvo. Vocês entendem isso? Então tenham fé. Busquem aumentar a fé de vocês a cada dia. Alimente a fé de vocês. Quanto maior for a fé de vocês, maior vai ser as experiências com Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que mesmo que se for do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer coisas incríveis. Então alimente a fé de vocês, aumente a cada dia. Escute testemunhos, busca testemunho na internet. Vai para a igreja. Ora.
busca o Senhor, tá bom? Para que a sua fé seja alimentada e você seja salvo por ela. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja eternamente louvado.